Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 8º ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula será Revolução Francesa. Caro estudante, nesta semana você estudará sobre a Revolução Francesa. Nas atividades, você deverá ser capaz de analisar a sociedade do antigo regime, identificar as etapas da Revolução e refletir sobre os desdobramentos do processo revolucionário. A França do século XVIII passou por um processo revolucionário que ganhou força e modificou a relação de todo o mundo ocidental com o poder. Cansados de viver sob o domínio de um rei absolutista, a sociedade francesa foi às ruas, retirou o rei do trono, instalando assim um modelo republicano que inspiraria outros países europeus e americanos. A sociedade do antigo regime era governada por Luís XVI, governante que centralizava o poder em suas mãos, mas que perderia o trono devido aos abusos e aos gastos enormes com sua luxuosa corte. Os franceses se dividiam em 3 estados, grupos sem mobilidade social. O primeiro estado era formado por membros do clero e representava menos de 1% da população. O segundo estado era formado pela nobreza e era formado por cerca de 1,5% da população. Já o terceiro estado era formado por burgueses, artesãos e camponeses, que formava a grande massa francesa, compondo cerca de 98% da população. Mesmo tendo uma população pobre, o terceiro estado era o único obrigado a pagar impostos, sustentando assim os luxos e os gastos enormes do governo francês, além de terem que pagar o dízimo para a igreja. Outro estado que estava insatisfeito com o governo era o da nobreza, que queria criar um projeto anti-absolutista e, em 1787, pediu que fosse criada uma reforma restauradora. Para realizá-la, seria preciso convocar representantes dos outros 2 estados. Entretanto, houve um impasse. O primeiro e o segundo estado queriam que a votação nas medidas fosse feita por estado, garantindo assim a aprovação de leis que os beneficiasse. Mas o terceiro estado queria uma votação por pessoa, já que era a grande maioria da população. Esse impasse gerou uma série de revoltas contra a nobreza. Em 5 de maio de 1789, a burguesia se reúne sem os outros 2 estados para discutir os rumos da revolta. No dia 17 de junho, o terceiro estado proclama a Assembleia Nacional, uma reunião para retirar o rei do poder e criar uma nova Constituição. No dia 9 de julho, a Assembleia se proclama Assembleia Constituinte, pois já estavam organizados para pegarem armas e tomar o poder. No dia 13 de julho, a população sai às ruas, revoltadas com o preço do pão, que havia subido mais uma vez, e no dia seguinte invade a Bastilha, prisão que simbolizava o poder do rei, rende os soldados, pega as armas e liberta os presos políticos. Nas 3 semanas seguintes, a população passa a saquear os castelos, queimar documentos e executar os membros da nobreza e alguns membros da alta burguesia. Esse evento ficou conhecido como o Grande Medo e representava toda a revolta da população contra os abusos do antigo regime. A burguesia acaba tomando o controle do poder no dia 26 de agosto. Eles criam a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou uma das bases dos direitos humanos. A partir desse momento, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1791, o rei Luís XVI é encontrado e 2 anos mais tarde é condenado à guilhotina. Esse instrumento de execução foi criado para executar traidores da Revolução. Em 1792, os representantes dos revolucionários se reuniram em uma nova assembleia, chamada de Convenção.
Nela foram convocados 750 deputados, que foram divididos da seguinte maneira: do lado direito do presidente da Assembleia ficavam os girondinos, representantes da alta burguesia comercial e industrial, e eram defensores da liberdade econômica, pois beneficiaria seus negócios. Do lado esquerdo ficaram os jacobinos, representantes dos trabalhadores autônomos, defendiam um Estado centralizado, voto universal e a participação da população nas decisões políticas. Também na esquerda, acima dos jacobinos, estavam os sans-culottes. Receberam esse nome, pois não usavam culottes, uma espécie de calça usada pela burguesia, que representava os trabalhadores mais pobres, pequenos comerciantes e camponeses. Eles eram considerados mais radicais. No centro ficavam os deputados chamados de planície, pois ora apoiavam os girondinos, ora os jacobinos. Inicialmente, os jacobinos, liderados por Robespierre, tomaram a frente nas decisões políticas. Por desejar um Estado igualitário, foi radical a todos os que se opunham à Revolução, mandando guilhotinar os que foram considerados traidores. Esse período foi chamado o Grande Terror. Ironicamente, também foi guilhotinado em 1794, por ser considerado traidor do movimento. No ano seguinte, os girondinos assumiram o poder e propuseram ideias liberais na fase conhecida como Diretório. Com medo do retorno dos jacobinos ao poder, eles se aliam ao exército, cujo líder é Napoleão Bonaparte. Vamos agora para as atividades. Explique por que a tomada da Bastilha foi importante para a Revolução Francesa. A Bastilha representava o símbolo absoluto do rei, onde ficavam presos os inimigos políticos da monarquia francesa. A multidão libertou os presos e pegaram as armas ali guardadas para usarem na Revolução. Número 2, sobre a sociedade do antigo regime, responda. Identifique como era dividida a sociedade. A sociedade estava dividida em clero e nobreza, que não pagavam impostos. E os camponeses, a maioria da população, que pagava os impostos e os dízimos. Letra B, reflita se a sociedade do antigo regime era igualitária. Obviamente que não, já que apenas os camponeses pagavam todos os impostos. Número 3, leia esses trechos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, escreva um parágrafo refletindo sobre a importância dessas leis nos dias de hoje. Artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 4, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Muito interessante analisarmos essa questão, principalmente para esses tempos de pandemia. Pensarmos mais no próximo, em atitudes que não vão prejudicar, não apenas a nós mesmos, mas também ao próximo. Muito importante refletirmos sobre isso. Muito obrigado a todos pela companhia e até o nosso próximo encontro.